Peraí. Tá, eu vou só primeiro a falar e eu vou ter que. Deixa eu ver aí. Mas ainda bem que essa internet está funcionando, meu Deus. Deixa eu dar uma- Podemos dar início? Boa tarde. Boa tarde. Sim, Ranieri, acho que nós devemos começar, né? Vamos lá. Já são 17h10. Tudo bem, então? Boa tarde a Verdade. todos. Saúdo a todos os coordenadores, professores e responsáveis presentes. Essa reunião será retransmitida pela Rádio Verdes Campos 90.9 FM. Agradeço a Deus por nos permitir participar desta segunda reunião com os pais e mestres, através do aplicativo Meet. Desejo que esteja tudo bem com todos. E falar aqui, conforme as orientações do nosso secretário Felipe Camarão, as aulas presenciais não têm um prazo estabelecido. Vai depender de 3 protocolos e normas sanitárias. Vamos aguardar a conclusão desses 3 protocolos de retorno às aulas. Sendo que o primeiro protocolo sanitário está sendo elaborado pela Secretaria do Estado da Saúde, pelo Conselho Estadual de Medicina, Conselho Regional de Enfermagem, Conselho Regional de Psicologia, Conselho Regional de Assistência Social, que estão elaborando o protocolo sanitário de volta às aulas. Então, eu farei aqui a leitura dos assuntos que serão tratados. Os pontos positivos e negativos, o plano de ação mais IDEB 2020, os cuidados sanitários, procedimento de entrada e saída da escola, a mensagem de otimismo aos pais, o administrativo da escola, como vai funcionar, e a avaliação em tempos de pandemia. Então, eu passo a palavra à professora Cleicimari, que vai fazer essa avaliação dos pontos positivos e negativos. Professora Cleicimari, com a palavra. Boa tarde a todos, pais, professores, né? Eu queria, antes de mais nada, professora Valdete, né? Já desejei o parabéns, mas, mais uma vez, viu, professora? Parabéns, viu? Por esse dinamismo que a senhora tem, esse aprendizado, né? E que eu estou querendo que volte para a gente poder aprender mais, né? Viu? Muitos anos de vida, muita paz e saúde. Fico feliz que a senhora está tudo bem com a senhora. Ó. Fico feliz quando eu vejo que está tudo tranquilo, graças a Deus, né? Então, como o professor Ranieri falou, certo? Novamente, nós vamos fazer uma avaliação. A gente sempre tem que ficar fazendo essa avaliação dos pontos positivos e negativos, né? A gente sempre começa pelos pontos negativos que estão, mas que algumas coisas foram superadas. Continua, né? Eu sempre a gente fez antes uma reunião com os professores, nós vimos que novamente é o acesso, né? Um dos pontos negativos é o acesso à sala de aula dos alunos, a participação dos alunos, né? Eu até peço aqui que a gente está com alunos, com pais, que essa é a nossa nova realidade, nós temos que nos adaptar com ela, vai ser nossa, por enquanto, o novo normal vai ser esse, nós iremos, tá? Eu já vou dizer de antemão aqui, que agosto termina, nós não vamos mais ficar acessando pela internet, nós não vamos ter essas aulas não presenciais, ela vai continuar existindo, tá? Então, assim, avisem para os colegas, tem colegas que talvez não estão acessando, achando assim, não, quando voltar, tudo vai ser normal. O nosso novo normal, por enquanto, vai ser esse,
nós vamos estar, viu, pais, senhores pais, alunos, por enquanto, como o professor Ranieri falou, não é certeza, uma certeza concreta de agosto, vai depender de vários fatores, nós voltarmos, tá? Então, não é por isso que os alunos vão abandonar e dizer o próximo ano. Nós temos que conviver, é uma realidade que existe, tá? Então, é um ponto negativo, não é culpa de ninguém, não é da escola, não é? Realmente aconteceu, então todos nós estamos juntos, então nós estamos assim, professores e alunos. Então, eu gostaria até de fazer, antemão, pedir para os alunos conversarem com seus colegas, tá? Não desistirem, dar tempo, quando voltarmos, entre em contato com a direção da escola, entre em contato com os professores, para que a gente possa ainda, porque nós vamos entrar em férias, mas ainda tem 6 meses ainda, então, talvez seja esse acesso, muitos estavam acessando, agora já desistiram, estão bem poucos alunos, turmas, então nos ajudem, porque a gente tenta fazer esse papel, mais uma vez eu digo, sozinhos nós não vamos conseguir, né, por isso que a gente faz essa reunião, porque tem que ser uma unidade, então tem que ser todo mundo junto, um só corpo, a escola é formada de pais, professores, alunos, então é todo mundo, para que haja um bom funcionamento, né, então é um dos pontos negativos isso, esse acesso que não tem, tá? Nós sabemos também que a internet, muitos alunos não têm esse acesso à internet, né? Sabemos que a internet da nossa região, ela não é boa, nós todos fomos pegos de surpresa, né? E tivemos de readaptar, colocar a internet, os pais foram. Então, são vários fatores. Isso, a gente sabe, então conversem, né? É um ponto negativo, porque o aluno, às vezes, se omite, nós não sabemos o que está acontecendo. A gente precisa, não tem vergonha. Tem alunos que falam, olha, professora Mari, eu não estou conseguindo, minha internet está assim, eu adoeci. Então, chegue, a gente está justamente aqui todo mundo de mãos dadas para que a gente possa juntos caminhar, né? Então, a gente sabe que um dos pontos negativos é a internet não ajuda, né? Sabemos que esse acesso continua, né? Muitos também não sabem dos negativos, aprendendo a cada dia, muitos alunos, talvez, não entregam essas atividades, né? Essas atividades, elas terão que ser entregues, se não é agora, vai ser depois, quando voltarmos, então, adiar para quê? Vão fazendo, tem que adiar. Então, são pontos negativos que a gente vê que são relatos de professores, relatos de alunos, né? Então, a gente precisa sanar esses pontos, né? O que foi do positivo? Com isso, a gente batendo na mesma tecla, vendo, muitos alunos já estão retornando, e muitos que não fizeram atividade, nos pontos positivos, estão procurando o professor, né? Entrando em contato, para que possam, dá tempo, eu tive problema, não entreguei atividade, é um ponto positivo, porque é uma realidade que a gente tem que conviver. O nosso novo normal é esse, né? Então, não vamos nos iludir e dizer que agosto acabou, porque a gente sabe que não acabou, é tudo incerto. Então, o que a gente tem que fazer é encarar essa nova realidade, né? E a gente está aqui para isso, né? Outro ponto positivo também foi que o acesso a essas tecnologias, né? A gente viu, a gente não conhecia, e vai fazer parte da nossa vida. Porque a partir de agora, nós iremos trabalhar, eu tenho certeza que tem aluno também que aprendeu a ter essa autonomia, vou buscar o entendimento, o professor colocou, eu tenho dúvida, né? O professor postou vídeo aula e o aluno está ali. O aluno começou a estudar um pouco, ele se acostumando, se adaptando nessa nova realidade, a fazer essa autonomia, né? Ser autônomo, né? Buscar o conhecimento com a ajuda do professor. O professor está ali, quando ele vai responder, o professor, muitos alunos estão agora questionando, né? Os professores, não entendi, professor. O professor direciona, coloca links de sala de aulas, né? Colocando para o aluno melhorar o seu desempenho em sala. A gente sabe que foi, mas a gente está vendo, tem também muita resposta de alunos que melhoraram muito, a preocupação, muitos alunos estão preocupados, como é que estão. Então, é um ponto positivo, né? Porque a gente vê que os alunos, eles estão se conscientizando, né? A gente vê também muitos alunos se conscientizando, voltando para isso, né? E a tecnologia, ela vai fazer parte agora da nossa vida, do nosso dia a dia. Ela vai fazer, né? Ela mudou a realidade, a gente vê que nós estamos aqui, cada um no seu lar, mas estamos todos juntos aqui,
né? Nós temos 70 pessoas aqui, e talvez se a gente fosse marcar numa reunião na escola, ou qualquer outro lugar, talvez nós não tivéssemos esse quantitativo de pessoa. E nós estamos aqui, né? Estamos aqui podendo conversar, podendo colocar. Então, isso foi é um ponto positivo, porque isso aqui vai mudar muito, mudou a nossa realidade. A gente sabe que existem outros recursos, que a internet ela é muito vasta, né? Ainda tem muita coisa para ser descoberta, né? O Google Sala de Aula, né? Alunos aprendendo já a digitar, a mexer, a editar e a ver. Então, esse estímulo que trouxe foi muito bom. Porque antes nós sabemos mexer é uma ferramenta básica. A gente vê que ela é muito mais extensa, muito melhor. O âmbito, ela é limitada, né? E a gente não fica só no livro didático, né? Eu vejo assim, a gente vai conversando com os alunos e vê essa superação, né? Essa interação, o aluno está mais próximo do professor, né? Uns já estão. Então, é um ponto positivo, ou seja, esse melhoramento a cada dia. Okay? Aí agora eu gostaria, não sei se algum professor quiser falar aí, alguém, eu abro agora, né? Não sei se a Ranieri quer agora para o final, se alguém tiver alguma pergunta, eu não vi em relação para fazer, nós estamos aqui, viu, Ranieri? Ou tiver alguma sugestão também, gente, dê uma sugestão, nos ajude nesses pontos negativos, eu vou novamente frisar, que é a participação do aluno. Então, quem é mais fácil de estimular? O aluno, que ele tem o colega de sala e conhece. Então, aquele aluno que já está pensando em desistir para ano que vem, não desista. Então, busquem eles, né? Conversem com eles. Nós já temos, isso é normal, então não está perdido, porque muitos alunos, não vou aprender nada, pelo contrário, né? Nós estamos aqui para isso. Então, para os alunos não desistirem, né? Não deixar as atividades para a última hora, né? Porque é uma das reclamações que a gente vê, né? A gente sabe que às vezes essa é uma realidade, o normal agora é diferente, o nosso novo normal é diferente, quando a gente se encontrarmos em agosto, realmente voltarmos, nós não vamos ter, a gente vai ver todo esse protocolo que vai ser falado, todo mundo de máscara, então assim, é uma nova realidade, e a gente está aprendendo a conviver com ela, né? Então a gente vai estar retornando aos poucos, né? E vamos retornar, mas vamos ser cheio de incertezas, né? Eu agradeço se tiver alguma coisa que eu não falei, alguma dúvida, tá? Estamos aqui. Passa a palavra aí, Aniele. Muito obrigado, professora Mari. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta, professora Mari? Acrescentar a questão dos pontos... Sim? Eu só queria fazer só complementar a fala de Mari. Está me ouvindo? Sim, né? Sim. Sim, só para complementar a fala dela, quando ela disse que nós iremos voltar em agosto, eu só queria dizer para os pais dos nossos alunos que no mês de julho os professores estarão de férias, né? Que é um direito deles, a gente trabalhou, mas as atividades que foram postadas por esses professores continuarão na plataforma. Então, aquele aluno que não teve tempo, que esteve ocupado, que não teve tempo de fazer essa atividade durante esse período de aula, agora, ele pode aproveitar essa oportunidade e fazer essas atividades e estudar durante esse mês de férias. Quer dizer, às vezes ele não teve tempo, mas agora ele tem um tempinho à tarde, à noite, ele pode responder nas atividades dele, mesmo que essa atividade tenha um prazo. O prazo era até tal dia, mas mesmo assim, meu filho, vamos lá, vamos ver quais as atividades que você não conseguiu fazer. E aí você pode ir fazendo, porque elas estarão lá disponíveis na plataforma desse aluno. Porque esse professor só vai dar a nota quando voltarmos. E quando o Mari se refere também ao uso da tecnologia, mesmo depois de voltarmos às aulas presenciais, é porque, com certeza, vai ter uma certa, eu quero dizer, outra forma de trabalho. Nós não podemos encher a sala com 40 e poucos alunos, provavelmente vai ser dividido, uma parte num dia, outra no outro, então nós iremos continuar usando essa tecnologia para poder acompanhar, para poder fazer essas atividades. O dia que o aluno não está na escola, ele está em casa estudando. Então, agora, ok? Era isso que eu queria falar. Obrigada aí. Ok, professora. Muito obrigado, professora Valdeni,
Eu convido aqui a professora Oli para falar do Plano Mais IDEB 2020. Então, professora, com a palavra. Ranieri, tem Boa uma tarde pergunta, a todos e viu? todas. Oli, rapidinho, só eu queria que a Oli até respondesse essa pergunta, viu, Oli? Já iniciei, tu podia responder, tá? Eu vou passar a pergunta e a Oli responde na fala de Oli, que era assim, Marcela Raquel, tá? Ela está perguntando, ela gostaria de saber sobre as atividades online. Estão sendo válidas para notas e presença? A senhora Oli já pode até, na fala dela. Bom, gente, boa tarde a todos e todas. É muito bom, assim, ver, porque nós tivemos uma reunião passada, né, com um número muito reduzido de pais, e eu fico muito feliz em ver aqui que nós estamos aqui com 72 pessoas, né, então é um grande avanço. É assim mesmo, é aos poucos, né, que a gente vai construindo as coisas, né? A gente vai aprendendo e tal, e sem existir jamais, né? Então, vamos lá. Sobre a pergunta feita, gente, a gente vai para a escola, isso é típico de escola, né? Ter atividades para fazer, é típico da escola. Se a gente disser, não, acabou isso, a gente vai estar mentindo, né? E desconstruindo até o próprio papel da escola. Claro que as atividades terão sim, valerão nota sim, nós temos inclusive uma plataforma onde são inseridas as notas, né? Então é preciso fazer atividades, ainda é preciso, ainda não fizeram nenhum projeto, um decreto de lei aí, dizendo, olha, não é mais para fazer, não é? De jeito nenhum. Então, sim, essas atividades valem, sim, só que a diferença é que até recomeçar as aulas de forma presencial, os professores ainda não vão fazer o lançamento dessas notas, a não ser que eles queiram fazer dos que já estão fazendo a entrega, tá? Porque quem não fez vai fazer ao retornar, tá bom? Então, a fala da professora Valdeni e da professora Clecimari foi o seguinte, é melhor fazer logo, porque quem não fizer logo vai fazer do mesmo jeito, vai ter um acúmulo muito grande de atividades para fazer, não é? Porque, conforme eu já disse aqui, ainda não foi feito nenhum decreto abolindo a questão do CIAEP, a inserção de notas, não, tá? É claro que nós estamos tendo um cuidado muito especial nesse momento, que é difícil, né? Para todos nós, os cuidados estão sendo tomados, tá? E as atividades deverão ser colocadas de uma maneira mais light, e a gente tem orientado isso direto para os nossos colegas professores, né? Que tenham cuidado para não colocar atividades muito complexas, que seja difícil dos alunos responderem, porque eles estão fazendo isso sozinhos, né, sem uma orientação direta para dos professores, tá? Então, é isso aí, tá? Continua valendo. Com relação à minha fala aqui, eu queria, depois aqui que eu falar sobre o nosso projeto Mais IDEB, eu queria falar um pouco sobre a forma como as atividades são feitas. Essa apresentação aqui eu fiz na reunião passada, mas não tinha esse quantitativo de pessoas, então eu acho que é interessante repassar de novo, rapidinho, tá? Bom, sobre o Plano Mais IDEB, porque é o seguinte, a cada 2 anos, todas as escolas do Brasil fazem uma avaliação para verificar como está o nível de proficiência dos alunos em língua portuguesa e matemática, tá? Essa prova tende a ser ampliada para as outras áreas, outros componentes curriculares, mas, por enquanto, elas estão, assim, mais incisivas nessas 2 áreas, tá? Porque são, na verdade, base para todas as outras. Todas as outras disciplinas, por exemplo, são lecionadas na língua portuguesa, não é? Então, aí, se o aluno tem um bom domínio de língua portuguesa, evidentemente que ele vai compreender melhor os outros componentes.
Da mesma forma é a matemática é base também, está fortemente presente em todos os outros componentes curriculares. Logo, se os alunos tiverem um bom domínio dos conteúdos de matemática, também irão se sair melhor nos outros componentes curriculares, tá? Então, nós continuamos com esse projeto da nossa escola de trabalhar o desenvolvimento de habilidades dessas duas disciplinas. Essas atividades estão sendo passadas pelos professores na plataforma. Tá? Então, nós continuamos com o nosso projeto, mesmo à distância, tá bom? Ao retornarmos, nós vamos dar uma repaginada, considerando um outro projeto que foi elaborado pela URI, Unidade Regional de Educação. Nós ainda não temos conhecimento desse projeto, assim, do teor dele, mas sabemos que ele foi feito e que nós devemos fazer um alinhamento, tá? Mas, de modo algum, esse projeto, esse alinhamento vai anular as ações que a gente tem desenvolvido, tá certo? Então, é isso. Nós iremos, esses descritores, nós estamos trabalhando em todos os componentes curriculares, aliás, desculpa, em todas as séries, tá? Português e matemática, todos os professores receberam essa orientação e faz parte do projeto da nossa escola, tá bom? Com relação à apresentação do que eu sei na reunião anterior, eu gostaria de perguntar se vocês estão vendo aí. Tudo bem, gente? Estão vendo? Sim ou não? Sim. Sim. Ok. Então tá, obrigada. Bom, a pesquisa... Por que é importante, né, os pais acompanharem a atividade dos filhos? Por quê, não é? Bom, gente, pesquisas apontam que esse acompanhamento faz com que os alunos deem valor à aprendizagem formal. Essas ações são valorizadas pelos professores também, porque eles percebem que as atividades são levadas a sério. Assim, a maioria dos alunos que recebe o acompanhamento das suas famílias alcança êxito pessoal e profissional muito mais facilmente. Então, a importância desse acompanhamento é muito, muito grande, tá? Então, vocês são parceiros da escola no sentido de conduzir os alunos a terem um melhor êxito. Gente, sem a família fica muito difícil, tá bom? Então, nesse momento, é a mesma coisa. Eu fico feliz de ver que nós estamos progredindo, tem muitos pais aqui presentes nessa reunião online, né? Ou seja, apesar dos pesares, nós não deixamos as coisas pararem de andar. Isso é muito, tá bom? E como acontece as aulas de maneira online? Nós temos, o aluno pode fazer... pode acessar as atividades pelo celular ou por meio do notebook, tá? Nós temos aqui do lado, desse lado aqui da tela, a plataforma Google Sala de Aula, que é a nossa principal plataforma, onde as atividades são postadas. Mas também nós temos alguns professores que estão enviando atividades por WhatsApp. E nós queríamos até saber o feedback de vocês, o que vocês acham dessas duas formas, e manifestarem também a opinião de vocês, viu? É muito importante para nós, tá? Bom, ao acessar essa plataforma aqui, Google Sala de Aula, tá? Para acessar, aliás, o aluno baixa o aplicativo no celular, então, aí ele recebe um código da turma dele. Ele insere o código, automaticamente ele acessa a sala dele, onde estão postadas todas as atividades, tá bom? Vou mostrar aqui para vocês, por exemplo, o aluno dentro da sala de aula. É isso aqui, tá? Então, ele entra na sala de aula, por exemplo, aqui nós temos a sala frente. Aqui nessa barra de cima, vocês podem observar, nós temos vários links. O link mural, o link atividades. No link atividades, tá? Os alunos vão acessar todas as atividades dos componentes curriculares. Por exemplo, aqui eu estou mostrando para vocês as atividades e os conteúdos de matemática. Aí basta o aluno clicar em qualquer um desses links, por exemplo,
sociedade, descritor, 15 grandezas proporcionais, que é um descritor, viu, gente, que trabalha aquela avaliação que faz, né, de por aí vai. Então, se o aluno clicar em qualquer uma dessas atividades, ele vai acessar as orientações para fazer. Por exemplo, aqui nós temos regra de sociedade para os alunos acessarem um link que vai direto para uma aula no YouTube, vai direto para o vídeo. Nós temos, inclusive, professores que já são youtubers, tá? Então, se sabe muito bem, viu? É aquela coisa, né? A gente tem que fazer, pegar, assim, o limão e fazer uma limonada, não é? Tornar as coisas melhores, da melhor forma possível, né? Do melhor modo que a gente puder. E nós temos muitos professores que estão saindo muito bem nessa modalidade, foi um avanço, tá? E nós vamos continuar, o que a gente tem de notícia é que nós ainda vamos continuar, mesmo que presencialmente, os alunos vindo presencialmente, exatamente para evitar aquela aglomeração dos alunos, vai haver a continuidade dosada entre presencial e esse tipo de aula. Nós ainda vamos nos organizar nesse sentido, tá bom? Nós ainda vamos nos organizar nesse sentido. Tudo vai ser explicado quando nós retornarmos, para que nós possamos tirar o melhor proveito possível dentro da situação em que vivemos, tá bom? Então, é isso aí. O futuro do país está nas mãos da educação, por isso família e escola precisam andar juntas, trilhando o caminho do sucesso. Então, é isso aí, gente. Estou à disposição de vocês para perguntas, tá? Um de cada vez para não tumultuar, por favor, viu, gente? Vamos lá. Alguma dúvida, alguma questão? Tudo claro? Então, eu passo a vez aqui para o nosso gestor, para que ele dê continuidade à nossa reunião, tá? Qualquer coisa, eu estou à disposição de vocês, tá bom? Oli. Oi. Oli, responde aí uma pergunta de Daniel. Deve ser a mãe dele, que ela quer saber, porque o aluno estava fazendo atividades no turno vespertino, e ele é do matutino. Houve um equívoco, acho que enviaram um código errado para ele. Ela quer saber como é que vai ficar a situação desse aluno. Olha, é muito simples, viu, gente? É muito bom, porque nós temos, assim, uma equipe de professores muito compreensiva, né? No sentido de não prejudicar o aluno de maneira nenhuma, tá? Nós estamos aprendendo nesse processo, e é totalmente compreensível a confusão com relação a códigos, tá bom? Então, o que o aluno pode fazer? Comunicar para a coordenação informa para os professores, e ele vai postando as atividades dele, tá bom? Ele tem total condição e possibilidade de fazer isso, tá? Então, o aluno não vai ficar prejudicado. Basta colocar o nome dele, a turma dele, comunicar a coordenação, e aí os professores receberão as atividades. Tudo bem? Mais alguma coisa? Professora Ali. Oi. Diga, Javan. Uma pergunta. Eu coloco atividade para vários professores, eu devolvo via e-mail e via WhatsApp. Essas atividades dos alunos vai constar no Google Sala de Aula ou só no relatório do professor? Olha, isso aí é uma organização mais pessoal do professor. Por quê? Porque nós temos alunos que não estão postando na plataforma Google Sala de Aula por dificuldades do próprio aluno. Tem aluno que é só por WhatsApp que ele consegue enviar. Então, o professor disponibiliza e-mail, disponibiliza, às vezes, o WhatsApp, e o aluno faz o envio, ou seja, de diferentes formas, não só na plataforma. Esses que não são enviados diretamente na plataforma, não tem como constar na própria plataforma, porque isso é feito automaticamente.
Na hora que o aluno, a plataforma é muito boa, na hora que o aluno entrega a atividade, automaticamente, isso já é o próprio programa, já consta lá o aluno no bloco dos alunos, no grupo de alunos que entregaram as atividades, tá? Então, é maravilhoso se todos os alunos conseguissem postar diretamente na plataforma, mas nem sempre isso é possível, tá? E quando isso não acontece, o professor vai controlar isso, fazendo os registros dele, né, nas planilhas particulares dele. É por isso que nós pedimos o preenchimento de uma planilha, né, por parte dos professores, para que a gente possa saber quem são, como é que está o nível de entrega dessas atividades, tá? Então, é isso. Mais alguma pergunta? Algumas perguntas aqui. Uma eu vou responder e uma eu vou passar para ti, tá? Márcia Raquel, ela pergunta, vocês não irão deixar os alunos que não estão fazendo as atividades online reprovados? Márcia, reprovados não, eles não estão fazendo as atividades online ainda, mas eles terão como fazer presencial quando voltarem. Então, para ele ficar reprovado, só se realmente, quando ele voltar, ele não quiser fazer nada, mas ele terá a oportunidade em um tempo, inclusive as pessoas que não, foi comprovado que não têm condições, eu digo condições porque não tem acesso à internet, terá um tempo maior para quando voltar. Sim, eu não sei o que aconteceu com a Val, gente. Mas, olha, é isso aí. Ninguém vai ser prejudicado. Eu nem gosto, assim, desse termo. Vocês vão deixar os alunos reprovados. Porque, na verdade, a aprovação do aluno não é uma construção do professor, é uma construção do aluno, não é, gente? Isso aí é algo legal, né? Por lei, a gente vai para a escola, a gente estuda os conteúdos e a gente faz avaliações. Mediante essas avaliações que o aluno consegue a aprovação, mas isso como se diz, é um desempenho dele, que o professor registra, o professor disponibiliza instrumentos de avaliação para verificar se as aprendizagens foram alcançadas. Mas é o aluno que faz isso, tá? O aluno é que faz. Evidentemente, repito, nós estamos em um especial e cada caso será verificado, tá bom? Com muito cuidado, tá? E aí a gente assiste, vamos fazer as atividades, quem puder fazer. Diga. Oli, tem aqui a Miriam Kelly, né? Ela está colocando aqui a atividade, ela está fazendo uma pergunta, né? Eu queria que ela se identificasse até a turma, seria bom, né? Porque ela diz assim, que não está tendo aula, e sim só atividade, se as aulas que o professor, se as aulas são do próprio, as aulas do YouTube são do próprio professor da instituição, né? Então, porque eu creio que tem professores que eles marcam, né? Os alunos às aulas, ela está fazendo com a Miriam Kelly, né? Ela quer saber por que não está tendo aula e sim só atividade. Então, pode responder aí? Tá certo, eu vou responder. Nós estamos, como eu disse para vocês, nós estamos construindo um processo, né? E aí, a gente, no caminhar, nós vamos identificando problemas e tentando solucionar esses problemas, encaminhando para as pessoas que estão habilitadas para isso, tá? Não é correto o professor passar uma atividade e não passar a aula, tá? Porque como é que o aluno vai responder a atividade se ele não assistiu nenhuma aula, tá? Os alunos têm todo o direito, juntamente com as famílias, de reclamarem, de colocarem suas dificuldades, tá? Não precisa brigar, não é, a gente está, como eu falei, nós estamos ajustando as coisas, construindo as coisas no caminhar, neste momento muito difícil. Mas vocês podem, sim, procurar a coordenação da escola, a direção da escola, e colocar esse tipo de dificuldade, que aí nós vamos conversar com os professores, que muitos deles também, gente, estão aprendendo a manusear com as tecnologias. Como eu disse, nós estamos aprendendo no caminhar. E aí nós vamos corrigindo as situações. Tá bom? Só um instante para concluir. Então, o correto é esse. Com relação às aulas no YouTube,
tem aulas que tem professor que já desenvolveu seu próprio canal no YouTube, e tem professores que passam aulas de outros youtubers, professores também renomados, de reconhecimento nacional, que são muito bons e que ajudam a esclarecer as questões. Se vocês estão tendo dificuldade mesmo assim, comuniquem ao professor. Na plataforma tem um espaço lá para vocês colocarem as dificuldades de vocês também para o professor, tá? E caso vocês não tenham a resposta, falem com a gente, que a gente entra em contato com esse professor e conversa com eles, né, sobre o que está acontecendo, para a gente poder resolver as situações. Ok? Diga, Valdemir. Pelo que eu entendi do questionamento dela, o que ela questiona, porque assim, eu vejo que todos os professores, antes de passar uma atividade, pelo menos é o que eu acompanho, eles passam uma página de livro, um link, onde tem um texto, um vídeo, ou do YouTube, um slide. O que ela questiona, pelo que eu entendi, é que ela quer saber por que os professores não estão dando aulas, ela quer ver a presença do professor. Então, a plataforma, as tecnologias que nós temos, está quase que inviável fazer esse tipo de trabalho. Nós temos uma professora que ela manda o link para os alunos para ter uma aula tipo essa aqui, tipo pelo Meet. Os alunos aparecem bem pouco. Eu entendi que o questionamento dela é esse, porque ela acredita... Olha, tá. Estão enviando os links, as páginas de livros, os vídeos, os slides, e depois passa a atividade. Tá. Assim, realmente nós temos alguns professores que fazem aula, como eu estou aqui com vocês, eu passei agora em uma tela, eles passam a tela, explicam, conversam com os alunos, nós já tivemos esse tipo de aula, tá? Mas assim, Valdemir, pode ser que seja isso, mas se for, a resposta já está dada. Mas eu já recebi reclamação de professor que passou só atividade, não passou aonde estudar para responder a atividade, tá bom? Então, eu pensei que pudesse ser isso também. Ok? Mais alguma pergunta? Eu quero saber por que o professor de matemática da turma 201 não está passando atividade, não tem nada. Segundo a aluna aqui, ela quer saber, o Alex, por que o professor da 201 matutino não tem nada nele lá, de matemática da... eu vou responder mesmo, porque não tem professor, né, Mari? Matemática na 201 matutino. A professora foi contratada, mas saiu para licença maternidade. Aí nós deixa eu falar aqui. Tá, fala. Isso. Valdemir, deixa eu dizer. Bem, a gente sabe, a professora de matemática, o professor Dilson, né, era a professora, a gente estava aguardando. Então, teve uma nova professora, a professora Arissandra. Quando ela iniciou, infelizmente, ela ficou só 2 semanas, né, foi quando teve essa suspensão de aulas, tá? E ela está de licença maternidade, né, os alunos viram que ela estava grávida e ela está de licença maternidade, né? Vai retornar, eu creio que só em julho ou agosto, tá? Esse é o motivo que ela não está, porque ela está de licença, tá? Ela estava grávida, ela de licença maternidade. Então, a gente vai ver, claro que não vão ficar, a gente já está vendo, já foi iniciado, foi passado para a URI, né, da professora, que ela está em licença maternidade, que começou, né? Então, é por isso que não está tendo essas atividades, tá? Da turma do 2º ano. Ok. Recebeu uma pergunta aqui para Cícero. Ele pergunta sobre as avaliações. Por enquanto, Cícero, os nossos alunos serão avaliados através dessas atividades que eles estão fazendo na plataforma. É essa avaliação que vai resultar em uma nota para eles, né? Não tem, por enquanto, online não vai ter uma avaliação individual. Então, por enquanto, quando voltarmos, se ainda tiver aulas para poder fechar o período, aí o professor vai usar a metodologia que ele achar mais adequado para fazer essas avaliações. E, pessoal, só aqui uma pergunta também é sobre alunos que não têm livro.
tá? Tem aqui um caso que não tem um livro de português, outro não tem um livro de matemática. É o seguinte, quando o professor passou uma atividade, é para usar o livro didático que o aluno não tem, mais uma vez ele coloca essa dificuldade para o professor, porque o professor está fazendo o seguinte, disponibilizando fotos das páginas dos livros no próprio grupo de WhatsApp, tá? Os próprios colegas também podem fazer isso. Colegas que têm os livros, eles podem tirar uma foto e compartilhar com os colegas nos grupos de WhatsApp. Todas as nossas salas têm grupos de WhatsApp, todas, tá bom? Então, é isso, para cada probleminha a gente pensa numa solução, né, gente? É uma hora em que a gente tem que juntar forças mesmo para deixar, para a gente não deixar de aprender, não é? Para que o aprendizado continue acontecendo, tá? Mais alguma pergunta? Professora Oli. Professora. Oi, diga, meu querido. Tem uma pergunta que uma aluna me fez. Ela disse, Djavan, tem as atividades lá, mas o que adianta eu fazer as atividades e não entender nada? Sendo que eu posso pesquisar tudo no Google. E aí, o que eu falo para essa pessoa? É complicado, né? Se não entender, é como eu já falei para vocês. Se você não entendeu o assunto, você tem que comunicar para o professor que você não compreendeu, tá? Porque aí o professor vai pensar numa nova estratégia, talvez um novo vídeo, talvez marcar uma web com o aluno, com os professores fazendo, né? Sempre tem um jeito de esclarecer, tá? A gente só tem que manifestar isso, porque se o aluno não disser, se o aluno não manifestar interesse, se ele não disser que não está compreendendo, como é que a gente vai ficar sabendo e tentar resolver, né? Não tem como, tá bom? Como eu disse, a plataforma tem espaço para o aluno dizer, olha, não compreendi. E aí também tem a coordenação da escola que está à disposição de vocês para conversar com o professor, dizer ao professor, e tal, o aluno não está compreendendo, vamos ver uma outra estratégia, e por aí vai, tá bom? Essa atividade, essa modalidade de ensino à distância tem várias possibilidades, né? O professor pode compartilhar o texto, o professor pode passar o vídeo do YouTube, o professor pode marcar videoaula presencial, tipo nós estamos aqui, ou seja, sempre tem novas possibilidades. O professor Dianari, por exemplo, que é um excelente professor de matemática, ele fez ele passou uma aula e os alunos não conseguiram ter êxito, né, na avaliação. Aí o que ele fez? Ele fez uma aula tipo, nós estamos aqui. E aí os alunos tiveram, assim, melhorou muito, né, as notas dos alunos. E é isso. Nós vamos nos deparando com os problemas e pensando as soluções, juntamente com os nossos colegas professores. Tá bom? Mais alguma pergunta? Vou passar, então, para o gestor Ranieri. Muito obrigada pela atenção, viu, gente? E eu continuo aqui à disposição de vocês, tá bom? Boa tarde a todos e todas. Boa tarde. Avançando aqui a pauta que fala dos protocolos sanitários, né? Então, conforme o primeiro protocolo, no caso de um servidor ou aluno com Covid, o que fazer? Será fechada a escola e outras escolas da cidade serão fechadas? Por quanto tempo o servidor vai ficar dispensado de comparecer à escola, o aluno vai ficar quanto tempo sem frequentar as aulas presenciais? E quais são os EPIs, né, os equipamentos de segurança individual e proteção individual? São essas dúvidas retóricas que o primeiro protocolo ele abrange, sendo que ainda não fizeram esses 3 protocolos, ainda não elaboraram os 3 protocolos, que é o protocolo 3, o operacional, o 2 é o protocolo pedagógico e o 1 é o protocolo sanitário. Ainda não foi elaborado, mas ainda assim nós já estamos nos preocupando. O aluno, ao adentrar a escola, nós vamos pensar no borrifador de álcool em suas mãos, né,
vamos verificar a temperatura do aluno, caso ele esteja com corpo febril ou com febre, será recomendado que ele retorne à sua residência. Vamos colocar também alguns panos bem úmidos com água sanitária, para que ele possa esfregar os pés ao entrar. Vamos ter também um lugar, porque tem que investir muito também na água e sabão. Tem muitas pessoas que pensam que é só o álcool em gel nas mãos, a água sanitária nos pés apenas, mas vamos investir bastante na questão da água e sabão. Além disso, os EPIs, o aluno, de praxe, ele tem que utilizar a máscara, né? Ele tem que utilizar a máscara. A outra recomendação é que eu pensei também, com relação à hora do lanche, nós estamos pensando, ainda não saiu o protocolo, mas eu estou pensando, juntamente com a coordenação, em liberar a turma gradativamente, não todas ao mesmo tempo, mas de forma gradativa. E também que os alunos, eles têm o seu kit de merenda, que eles possam disponibilizar de sua própria residência, uma colher, além da colher, o prato e o copo, porque mesmo a escola, mesmo com a lavagem, ainda assim pode ter alguma gotícula, alguma situação em que pode colocar em perigo a segurança, no caso, a saúde do aluno. Então, são muitas preocupações. Falando aqui sobre o protocolo 2. Inclusive, Ranieri, né? Viu, Ranieri? Inclusive, sim, a garrafinha de água, né? Que agora vai ter cada aluno, já é todo lugar agora, né? Cada um vai ter que adotar a sua garrafinha de água. Isso aí com certeza, vai ser uma das medidas do protocolo, né? Isso, professora, com certeza. Isso eu me recordo da minha época, que nós levávamos o nosso kit, né? Com a colher, o prato e o copo. Então, nós temos que pensar, né, nessa situação como bem viável para o atual momento que estamos vivendo. Já o outro protocolo é o pedagógico, que fica responsável pelo sistema de avaliação, acolhimento dos estudantes, que vai englobar essa avaliação diagnóstica, que foi comentada pela professora Oli. O terceiro protocolo que está sendo elaborado é o operacional, conforme a orientação, né? Voltaremos com um sistema híbrido, como foi informado. Não vamos fazer a adesão do 100% presencial, um sistema híbrido, ou seja, ele vai ser semipresencial. E as terceiras séries serão convocadas para a primeira semana. Aí, na segunda semana, a segunda série, e na terceira, a primeira série. Não vai ser uma coisa, não vamos convocar os alunos para uma aglomeração. Isso será uma coisa gradativa. Então, é o que fala nesse terceiro protocolo, que é o operacional. Esse é um dos itens, né? Além desse protocolo operacional, em que os estudantes que estão com Covid serão orientados para ficar em casa, e nós, a respeito dos profissionais, os professores que estiverem com suspeitas, eles não são obrigados a trabalhar na dúvida de que esteja doente. Ele será recomendado que ele siga os protocolos necessários para que ele retorne às suas atividades normais. Esse é um dos itens do protocolo que será elaborado, conforme a elaboração também da nossa comissão. E que comissão é essa? Quem são esses componentes? Na realidade, a comunidade escolar, ela vai conforme a webinar do secretário, a comunidade escolar, ela vai formar um conselho, uma comissão de representantes dos estudantes, dos professores, dos pais, do conselho tutelar e demais membros da comunidade escolar. Esses terão poder de decisão. Nós sabemos que são muitas dúvidas retóricas que vão surgir. Então, essa comissão ela vai analisar todos esses casos e ações de acolhimento.
e ela será responsável por tranquilizar todos, os pais, estudantes, e os estudantes, eles têm que estar confiantes, os pais devem estar confiantes, os funcionários e responsáveis precisam ter confiança na retomada das aulas. E as pessoas do grupo de risco, como eu falei, eles não precisarão voltar nesse primeiro momento, e não sofrerão nenhum prejuízo financeiro, no caso dos alunos, não sofrerão prejuízo pedagógico nessa retomada, no caso, as pessoas no grupo de risco. E eu convido a professora Francisca, se encontra? Professora Francisca, se encontra? Sim. Aproveitando também para falar a respeito dos nossos alunos do AE, Atendimento Educacional Especializado. Nós sabemos que a cautela e os cuidados com a segurança, eles serão redobrados. Nessa retomada, essa retomada ela será gradativa e sequencial, com muita prudência. Não se tem a data exata do retorno às aulas, e isso será feito com muito zelo, e ao mesmo tempo olhando os dados da nossa cidade. Somente retornaremos às aulas presenciais com segurança. Por esses motivos, vamos fazer um planejamento antecipado e dialogado. No caso dos alunos do AE, em especial aqueles com síndrome de Down, conforme a própria ciência, esses alunos eles têm a imunidade mais baixa do que o comum. No caso, os alunos com síndrome de Down, cientificamente é comprovado que a imunidade deles é baixa. Então, eles não retornarão nesse primeiro momento, haja vista que são do grupo de risco. A professora... Ranieri, só comentar aí sobre o quarto ano opcional, que tem uma pergunta, tá? Francisco, pode responder aí o quarto ano opcional, estão com dúvida, aluno perguntando. Sim. Esse quarto ano opcional, ele será oferecido da seguinte forma: o aluno da terceira série que achar que os conteúdos não foram suficientes e que ele teve um déficit de aprendizagem, ele poderá, como um quarto optativo, ele poderá optar por esse quarto ano opcional. E não implica dizer que todo aluno da terceira série vai ter que passar por esse quarto ano opcional. E não quer dizer que todas as escolas terão uma turma de quarto ano opcional. Será disponibilizado pela unidade regional essa turma, e isso pode implicar do aluno da nossa escola ter que se deslocar a outra escola por conta da oferta. Então, não quer dizer que todo aluno da terceira série vai passar pelo quarto ano. A professora Francisca, professora, a senhora poderia nos falar a respeito de como será esse protocolo e os cuidados com os nossos alunos, os alunos surdos, os alunos com síndrome de Down, os alunos com deficiência visual? A senhora poderia nos falar a respeito dessa situação da retomada das aulas? A professora Francisca. Sim, algum outro professor do AE poderia ter uma participação aqui para falar a respeito dos protocolos sanitários e os cuidados na retomada dos alunos com deficiência? Porque a professora Francisca, ela ia falar e ela saiu de sintonia, né? Então... Eu passo também a oportunidade aos pais que queiram falar a respeito dessa retomada, e só retornaremos quando todos estiverem com segurança. Eu falo porque eu sou um pai de família, eu não vou expor meu filho a um perigo. Eu penso muito nesse retorno, e só vamos retornar essas atividades presenciais quando tivermos segurança.
Quando tiver... Eu sei que essa comissão que vamos elaborar, essa comissão do conselho, que vai compor o conselho escolar, ela é necessário que sejam de pessoas que tenham um conhecimento na área de saúde, no caso, um enfermeiro, um assistente social, um psicólogo, né, alguma pessoa que tenha esse conhecimento para compor essa comissão. E isso, eu estou aguardando que eles repassem esses protocolos para que eu possa fazer a elaboração dessa comissão, né? Mas, de antemão, aquele que tem um conhecimento de enfermagem, de um assistente social, um psicólogo, ele pode, inclusive, se apresentar para nos auxiliar na tomada de decisão. Então, passo a oportunidade também aos pais que queiram falar. Ranieri, aqui tem 2 perguntas no chat, tem alguns pais questionando. Essa volta em agosto não será complicada? Porque tem muitos alunos na sala. Então, eu queria dizer que nada vai ser feito de forma desorganizada. Se realmente a volta é em agosto, inicialmente, pelo que eu estou sabendo na fala do secretário, vai voltar primeiramente só as terceiras séries. Não vamos colocar 40 e poucos alunos em uma sala só. Não se preocupem que essa volta será de forma organizada e cautelosa, gente. Ninguém vai botar a saúde dos filhos de vocês em risco. Nem a nossa, dos professores, de todos nós. Tudo será feito de acordo com os protocolos e tudo será feito de forma organizada. Jamais teremos 40 alunos dentro de uma sala de aula. Não se preocupem que, se voltarmos, vai ser de forma organizada. Não é isso, diretor? Isso. E eu vejo também que, às vezes, as pessoas ficam ansiosas, achando que vamos começar a aula amanhã, de qualquer jeito. E essas pessoas devem se tranquilizar, pois a segurança está em primeiro lugar. Por outro lado, não podemos deixar um sistema educacional parado. No momento presencial, faremos a reposição dos conteúdos, conforme a informação da professora Oli, né, conforme a informação da professora Oli, que os conteúdos, eles serão restabelecidos. Alguma outra pergunta? E o sistema será híbrido, né? O sistema será híbrido, ou seja, semipresencial. Pensamos, inclusive, na alternância. Números pares, números ímpares. Digamos, se nessa semana eu fui na segunda, quarta e sexta, na semana subsequente eu vou na terça e quinta. E de maneira que as aulas serão apresentadas não presenciais. Nos dias que eu não tiver aula presencial, eu tenho que acompanhar no Google Classroom as atividades que serão apresentadas, até que se volte à normalidade. Conforme a pergunta, para que não haja aglomeração. Tudo bem? Então, como mais ninguém se mobilizou, se manifestou para perguntar, vou chamar aqui a professora Valdete para nos passar uma mensagem de otimismo aos pais, aos alunos, aos professores. A professora Valdete, na realidade, é uma verdadeira psicóloga na nossa escola. Tem casos que ela tem, casos de colegas, às vezes, que de fato precisa de um psicólogo. Não, mas antes conversa com Valdete, e ela vai dialogando, vai conversando e vai fazendo com que a gente esqueça dos problemas e retorne com mais ânimo. Então, a professora Valdete, ela tem esse dom, né? Ela está faltando só o papel de psicóloga. Inclusive, na URI, eles estavam precisando de um psicólogo, na URI, professora. Eles estavam precisando de um psicólogo. Aí eu pensei em Valdete. Melhor psicólogo. Então, professora Valdete, com a palavra. Pessoal, boa tarde. Eu vou minimizar minha fala, porque meus colegas já falaram bastante e falaram praticamente aquilo que é necessário. Então, nós estamos em um novo tempo, como ele falou.
um tempo da gente se reinventar. E querendo... Eval, meu amor, não tem como aumentar um pouquinho o volume aí do teu microfone, que é muito baixo. Espera aí, minha irmã, deixa eu ver se eu consigo. O meu negócio... Ah, tu quer o quê? Me atrapalhar? Deixa eu minimizar aqui, só um momento. Olha, a professora Valdete, ela saiu, né? Então, eu acho que eu passo a palavra à professora Valdeni, que vai falar a respeito da avaliação, apesar de já ter comentado antes. Então, professora Valdeni, com a palavra. Cadê Valzinha? O que foi que aconteceu com ela? Sim, em relação às avaliações, muitas coisas já foram ditas. E eu queria falar para vocês, o professor ali falou na última reunião, que foi construída uma planilha, né, para que nós pudéssemos... Valdete voltou, Raniel, deixa ela falar logo, depois eu falo, tá bom? Vai lá, Val. Oi. Sim, professora, voltou. Então, nós estamos em um momento para todos se reinventar. E querendo ou não, acredito que a providência divina percebeu que nós estávamos precisando nos reinventar. E essa relação dos pais com os filhos e o nosso retorno é que a gente possa ter esperança a priori. A esperança de que essa pandemia vai passar e que em breve a gente vai poder se abraçar. Eu, pelo menos, adoro um abraço. Todo mundo na escola sabe. Então, o primeiro ponto, devemos ter esperança. Outras questões que o professor Ranieri colocou, cuidados. Não se preocupem, porque tudo dará certo a partir dos cuidados. E como a nossa escola, ela é uma escola da rede estadual, ela é determinada, gente, por toda uma legislação que vem a partir da SEDUC. Então, nenhuma escola, José do Anchieta não vai começar por conta própria, sem ordens, sem os devidos protocolos. Não, tanto é que Ranieri falou, estamos aguardando. E vocês, como pais, qual é o papel de vocês? Essa mudança toda é que vocês também precisam se reinventar para poder auxiliar os filhos de vocês nessa volta. Porque, gente, estamos acostumados de uma rotina de aula presencial, em que está ali o professor tete a tete para tirar as dúvidas. Só que agora, mesmo na nossa volta, como foi falado, é o sistema híbrido. Então, nós não vamos ter todo o tempo a presença do professor. É o momento de vocês auxiliarem os filhos a buscarem a autonomia escolar, a autonomia da aprendizagem. Vai haver dúvida, então, que aquele momento presencial seja para esclarecimento. Mas são aprendizagens que nós vamos ter que ter de ser responsáveis por desenvolver as nossas competências e habilidades. E elas estão todas ligadas, concatenadas ao currículo escolar. E vocês sabem que a escola ela é uma instituição diferenciada de outras instituições. Ela tem o objetivo de disseminar, de mediar o capital cultural já acumulado.
Então, todo mundo tem que ficar tranquilo. Por outro lado, eu digo para vocês, este ano jamais será como outros anos letivos. Temos que ter o pé no chão. Com toda a situação inesperada que estamos vivendo, se os alunos não se colocarem para estudar, por conta própria, eles não alcançarão os 50% do que deveria ser a nível de aprendizagem. Então, eu costumo até dizer em conversas particulares que sobre os nossos projetos individuais, este é um ano neutro. Mas não quer dizer que eu não queira viver porque seja um ano neutro, eu não queira continuar. Não, tanto é que eu estou aqui com vocês. Então, a palavra é gratidão e esperança. Gratidão por quê? Porque eu estou aqui em uma reunião online com muitas pessoas que aparentemente estão saudáveis. Claro que muitos passaram por sofrimento, por doenças da pandemia, perderam até entes queridos, mas a vida continua. Na minha casa, 4 pessoas tiveram. Eu sou a de risco, não peguei. Porque tenho 58 anos, tenho ansiedade, depressão, já fiz tratamento para depressão. Então, eu estou no risco. Não tenho hipertensa, não sou hipertensa nem diabética, mas a idade já me coloca no risco. E mais outro probleminha que eu não vou colocar aqui. Só vocês sabem. Então, gente, a palavra é gratidão por estarmos aqui, buscando, construindo, porque a partir de hoje tudo é uma construção constante, tijolinho por tijolinho. E segundo, esperança, que a gente pode driblar toda essa situação, auxiliar os nossos alunos. O caso de Djavan, eu vejo assim como um grande exemplo. É o aluno que apresenta uma deficiência visual, entretanto, ele está, se a gente for comparar com muitos outros alunos que não apresentam nenhuma deficiência, o Djavan está a passos na frente, ó, incentivando os colegas, mobilizando. Então, eu acredito que esse momento os pais têm que ensinar os filhos a compartilhar, a ser mais humanos, porque eu sempre aprendi uma coisa: nascemos humanos, mas nos tornamos humanos a cada momento, a cada segundo. Então, é o momento de aprendermos muito mais atitudes favoráveis a esse novo tempo. O compromisso, a responsabilidade, a valorização do tempo, certo? E vocês serão os maiores incentivadores disso. O tempo agora, quando voltarmos a estar em sala de aula, ele tem que ser valorizado para realmente aprendermos. Professor e aluno, para o professor fazer a mediação e o aluno estar atento. Isso é muito importante. Então, devemos ter grandes conversas com os nossos estudantes, incentivá-los a buscar, a criarem novas atitudes, novos comportamentos. E eu vi uma pergunta aí do pessoal sobre o quantitativo. Porque as turmas têm 41, 42, 43 alunos. Pelo que se sabe, não tem nada ainda fixado, gente. Nada é normativo. Mas, pelo que se sabe, ninguém vai voltar com uma turma completa de 40 e tantos alunos. Justamente para evitar as aglomerações.
Bem, eu desejo sorte a todos. O nosso retorno, que a gente ainda não tem certeza. E eu deixo aberto aqui os questionamentos. Agradeço por terem me ouvido. Muito obrigado, professora Valdete. Muito obrigado por essas mensagens aí que tocam o nosso coração, nos dão conforto. Muito obrigado mesmo. Agora passa a palavra à professora Valdeni, que vai falar a respeito das avaliações. Então, as avaliações, já até nós iniciamos uma fala sobre ela. Nós fazemos esse acompanhamento dessas atividades dos meninos através de uma planilha. Como nem todas as atividades são postadas na plataforma, nós, com a ideia da professora ali, que colocássemos uma planilha lá no e-mail institucional da escola, para que todos os professores que recebem as atividades, tanto na plataforma quanto pelo WhatsApp, pudessem colocar lá, para que nós acompanhássemos os nossos alunos que estão participando das atividades. Então, o professor corrige a atividade e a nota fica com ele não vai colocar a nota para a gente, mas ele vai colocar aquele aluno que fez 1, 2, 3, quantas atividades ele fez. Então, nós temos esse acompanhamento. Já foi falado, inclusive, que nós não temos avaliações presenciais, por exemplo, fazer uma prova, não, mas as avaliações são construídas, né, no cotidiano do aluno. Ele vai fazendo as atividades e está sendo avaliado. E esse aluno que não teve a oportunidade de fazer, como já foi dito, ele fará quando ele voltar. Não será prejudicado de forma nenhuma. Porque nós temos 3 tipos de alunos. Um que tem acesso à internet e que está fazendo suas atividades, e nunca deixou de fazer nenhuma. O outro aluno é aquele que tem acesso à internet, inclusive eu acompanho nos grupos de WhatsApp, que ele fica o tempo todo mandando mensagens que não tem nada a ver, mas não faz as atividades. E o outro é aquele que realmente não tem acesso à internet, que não tem acesso às redes sociais e por isso ele não está fazendo atividade. Eu digo ainda que ainda temos um quarto, que eu tenho um aluno que vai para a casa da colega com máscara e tudo, senta lá, faz a atividade e a colega manda a atividade dele pelo WhatsApp para o professor. Então, mas nós acompanhamos todos esses casos. E essa planilha que foi criada justamente para que pudéssemos ter esse acompanhamento dos alunos, o professor entra lá no e-mail institucional da escola, abre a planilha que está no drive do e-mail, e lá ele coloca, professor fulano, ele fez 1, 2, 3. Olito, tem como colocar aí as planilhas? A melhor não, né? Porque aí tem o nome dos alunos. Nós não vamos colocar as planilhas, porque lá tem o nome dos alunos, e a gente não tem o direito de expor, né, o aluno, os alunos que não estão, por exemplo, na reunião. Mas é feito da seguinte forma: turma 302, matutina, aí tem o nome de todos os alunos, aí o professor de produção vai lá, coloca, aluna Beatriz Lobato, por exemplo, fez a atividade 1, 2, 3, 4, a atividade que ela fez, o professor coloca lá. A aluna Adriane Lopes, só fez atividade 1 de matemática, ou fez só atividade 2 de geografia. Então, o professor vai colocando para que nós tenhamos esse acompanhamento desse aluno, para dar um feedback para os pais. Numa reunião como esta, eu não posso, por exemplo, estar dizendo para cada pai que está presente se o aluno fez ou não. Mas eu só queria que vocês soubessem que nós temos esse acompanhamento, que nós fazemos esse acompanhamento, sabemos quem está fazendo e quem não está. Até mesmo porque todos os coordenadores e gestores têm acesso às salas de aula. Então, a gente vê lá quem é o aluno que está fazendo, quem não está fazendo. E é isso, esse acompanhamento, tanto a frequência como as notas, as avaliações, são feitas periodicamente, de acordo com a participação do aluno em relação às atividades. Alguém tem alguma dúvida?
Não.